E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já quero pedir para você ir deixando o seu like, seu comentário do que você achar desse vídeo, para não se esquecer no final, tá bom? Hoje eu vou falar sobre algo muito importante. Eu vou falar sobre como vencer pecados. Talvez na sua vida você já tenha lutado ou ainda esteja lutando contra algum pecado que parece te escravizar, que parece te prender, que parece ter forças sobre você e você simplesmente não consegue se livrar, abrir mão desse tipo de prática, abrir mão desse tipo de pensamento. Então, o que você faz? O que você precisa fazer para, como a Bíblia diz, parar de pecar, seguir a Jesus e ter o seu perdão dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus? Nesse vídeo eu quero te contar algumas coisas que eu fiz que, colocadas em práticas, esses passos ajudam muito e não tem jeito, é o que a Bíblia diz e é o que com certeza vai te ajudar também. Bom, a primeira coisa que você deve fazer para deixar de lado alguma prática pecaminosa que você ainda não conseguiu vencer é pedir perdão. Não tem como você vencer, você ser perdoado do seu pecado sem que seja através de Cristo, sem que seja dado e concedido por Deus. A Bíblia vai dizer que nós não merecemos nada. O que nós merecemos é a morte, o que nós merecemos é o inferno. Então, depois que você peca, a consequência do seu pecado é a morte, mas graças ao sacrifício dele, você pode pedir perdão e seguir a sua vida em frente e em santidade. Então, a primeira coisa é você reconhecer o seu erro, você reconhecer que pecou e pedir perdão a Deus por isso, pedir para que Ele te dê graça, que Ele tenha misericórdia sobre a sua vida e que você possa, através dele, superar esse pecado. E aí começa o arrependimento. O arrependimento não é simplesmente aquele remorso que você sente depois de pecar, aquele sentimento ruim no seu coração de ter traído a Deus, não. O arrependimento significa atitude, mudança de atitude verdadeira. Então, não significa que você está arrependido porque você sentiu algo ruim depois que você pecou, ou que você está arrependido simplesmente porque faz 2 ou 3 semanas que você não comete aquele pecado. Arrependimento significa mudança completa de atitude. Então, para você se arrepender verdadeiramente, você precisa fazer mais do que simplesmente pedir perdão e ter aquele remorso. Porque caso você mantenha as coisas do mesmo jeito que te levaram a pecar, você de novo vai cair nesse pecado. E isso não demonstra arrependimento, isso demonstra um simples remorso no seu coração. Então, para mostrar arrependimento verdadeiro, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar todo tipo de influência negativa que isso traz sobre a sua vida. Como assim? Antes de pecar, você é tentado. E para que essa tentação chegue, ela precisa vir de algum lugar. Então, por exemplo, se você mente muito para os seus pais e não consegue parar, talvez seja por causa de um relacionamento, de alguma amizade que você tenha que te leve e te influencie para que você peque contra os seus pais. Então, se algum pecado sexual, por exemplo, você se sente tentado vendo algum tipo de série, algum tipo de vídeo, você simplesmente corta isso pela raiz até que você melhore, até que você não se sinta tentado mais por isso, até que você não esteja mais nessa prática, mais caindo constantemente nesse pecado. Então, seja radical. Corte, se necessário, relações, amizades, o que for que está te levando a cair, que está te trazendo uma tentação. E quando você é radical, isso melhora muito. Você é muito menos tentado do que era antes, mas isso não quer dizer que você vai parar de pecar porque você cortou tudo isso. Quer dizer que você vai ter mais chances de se manter em santidade. Você vai ter menos oportunidades de pecar. Então é muito mais fácil se manter em santidade quando existem menos tentações na sua vida. E esse é o primeiro passo para você demonstrar arrependimento verdadeiro. O segundo, eu diria que é você confessar o seu pecado para alguém. Alguém que tenha, sim, um relacionamento com Jesus, alguém que entenda de Bíblia e alguém que esteja interessado no seu crescimento espiritual e na sua intimidade com Deus. Então, seja um discipulador, um pastor, um pai, mãe ou mentor, confesse para essa pessoa o seu pecado, aquilo que você não tem conseguido vencer. Porque a Bíblia vai dizer que quando você confessa o seu pecado, é como se quebrasse uma corrente na sua vida. É como se Satanás perdesse um pouco de poder na sua vida sobre esse pecado. Porque quando você mantém isso um segredo, só entre você e Deus e só o diabo sabendo também, é muito mais fácil dele influenciar isso na sua vida e dele te tentar. Agora, quando você confessa isso para alguém, a Bíblia vai dizer que há poder na confissão. Então, confesse sim e ande em conjunto com essa pessoa para que você possa vencer esse pecado e resistir às tentações. E por fim,
o mais importante dos passos, eu diria que de nada adianta você colocar os 2 primeiros passos do arrependimento em prática. De nada adianta você pedir perdão se você não colocar esse último passo em prática, que é o quê? Buscar mais a Deus. Não tem como você vencer e superar um pecado sem que você coloque algo no lugar. Porque quando você está viciado, quando você está em um pecado constantemente, quando você está caindo nesse tipo de coisa, é muito normal que você não consiga sair, que você se sinta em inércia. Mas quando você começa a fazer isso, quando você confessa, quando você corta as tentações e influências, você precisa colocar algo no lugar, senão vai ser muito mais fácil para Satanás continuar te tentando e você continuar caindo nesse pecado. Então, busque mais a Deus. Corte as influências, corte as tentações, confesse isso a alguém e vá no seu quarto e busque a Deus o dobro daquilo que você buscava antes. Confesse a Deus, peça por misericórdia, peça por entendimento da palavra para que Ele se revele a você, para que Ele sacie o seu espírito. Sabe, eu gosto muito de uma história que uma vez um pastor, um líder meu contou na igreja, no púlpito, em uma pregação. Ele disse o seguinte: dentro de cada um de nós é como se existissem 2 lobos com fome e todo dia esses lobos brigam entre si até a morte, no fim do dia. E você pode determinar qual desses lobos vai vencer. É só você alimentar um deles mais ou menos. Esses lobos, no fim, são a sua carne e o seu espírito. E a sua carne vai continuar ganhando enquanto você não alimentar o seu espírito. Então, se você quer parar de cair em algum pecado, se você quer vencer todas as tentações, você precisa alimentar o seu espírito. E não tem como fazer isso sem buscar Deus. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se isso tocou o seu coração, você se sente arrependido, você sente algum tipo de remorso, coloque isso em prática hoje. Seja radical na luta contra o pecado, pois você ainda não lutou até derramar o seu próprio sangue. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Falou!